Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Aqui sempre a gente aborda um tema do cotidiano e a gente sempre busca falar desse tema baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, e aí vamos aprendendo e também compartilhando boas experiências. A vida de cada um de nós, ela tem um fator que ele é muito interessante e que a gente chama de tempo. O salmista, quando ele escreve o Salmo 90, o verso 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que a gente chegue a alcançar um coração sábio. E o mesmo salmista, ele escreve no Salmo 144, verso 4, e fala assim: olha, a vida humana é como se fosse um sopro, como se fosse uma sombra, que de repente ela passa e acaba. Por que somos assim? Quando nós olhamos para a vida, com certeza a vida ela nos provoca, nos falando sobre o seguinte aspecto: o que eu quero viver? Ou o que eu estou vivendo? Se nós estamos trazendo para a nossa vida coisas que são do passado, todos nós, se ainda não chegaremos à conclusão de que não podemos retroceder ao passado. Já está escrito, já está registrado, já aconteceu, já gerou o seu impacto. Por outro lado, se nós ficarmos olhando só para o futuro, até que ponto nós dominamos ou sabemos da sua certeza? De fato, o que acabamos vivendo é o presente. E esse presente, ele nos traz muitas nuances. E por isso que o salmista, diante do seu cotidiano, da sua vida, ele vai ao encontro de Deus e ele pede um socorro para Deus. Deus, me ensina a viver de maneira que possa ser apropriada. E por que ele bate na porta de Deus? Porque nós, seres humanos, quando verdadeiramente investigamos tudo sobre a vida, sobre todas as oportunidades que a vida possa nos dar de fazer escolhas, com certeza, diante de uma busca, de uma investigação sábia, nós vamos perceber que só há uma fonte genuína que pode nos ajudar nesses quesitos. Só ela pode nos dar o melhor direcionamento para que o tempo da nossa vida possa ser o melhor administrado. E esse é Deus. A gente iniciou o ano de 2023 com muitas perdas no contexto mundial, no contexto nacional, e delas existem as perdas que são aqueles anônimos, que passaram pela vida como se fossem desapercebidos, ou muitas vezes percebidos só por aqueles mais próximos, os parentes, talvez alguns amigos. Mas passaram também nesse tempo pessoas que se destacaram por uma aptidão, por uma qualidade, por um projeto de vida, e o seu legado traz uma reflexão relacionada à sua obra, aquilo que realizou. Agora, quando Deus ele entra na mesma perspectiva de nos trazer a lembrança, Deus é o único que nos traz diferente. Porque esse Deus, para nos facilitar o entendimento do tempo, sobre o impacto da vida, ele se tornou como nós, assumiu uma natureza humana. E ele não assumiu uma natureza humana para ser um líder religioso, para ser um exemplo de força, para ser um especialista na medicina, para ser um esportista, para ser um guerreiro. Ele veio na natureza humana para assumir a atitude de cada um de nós dentro da maior simplicidade. E sobre o impacto de olhar as pessoas, que como a natureza humana mais olha, sobre o impacto do poder financeiro, ele era totalmente desprovido. O profeta Isaías, quando profetizou sobre ele, falou assim: olha, sobre esse homem não encontraremos beleza exterior, porque será homem de dores, homem maltratado, homem torturado,
sobre esse homem, se olharmos para o aspecto dele, em nada ele vai nos atrair. Mas sobre a essência dele, em tudo ele nos atrai. Então o que Jesus nos traz sobre a visão do tempo? É que o tempo para Jesus não se limita ao hoje, mas Jesus nos prova que ele tem autoridade sobre o tempo chamado eternidade. E quando ele coloca isso para nós, ele mostra, olha, eu passo como você passa sobre o finito dessa vida, a morte. Mas eu não apenas vou deixar um legado de que eu possa ter curado enfermos, que eu possa ter libertado cativos, que eu possa ter andado sobre o mar sem afundar, que eu possa ter operado tantas maravilhas, expulsado demônios. Mas eu quero que você compreenda a obra, como disse Jesus, de que eu sou a ressurreição e a vida. De que Deus vem nos propor que a gente não precisa ficar preso a olhar por esse tempo de dias, de horas, de anos, de meses, mas que a gente possa viver esses dias, mas com o olhar para aquilo que é o eterno. E eternidade só Deus pode nos oferecer. E esse é o presente. Compreendendo isso, faremos com que a nossa vida possa ter um presente sobre o impacto da eternidade. E o impacto da eternidade não é caminharmos sobre, estarmos subjugados pela morte, pela destruição. Eu vou lutar por quê? Eu vou estar lutando por qual sentido? E muitos que lutaram e que tiveram até as suas causas nobres, hoje são lembrados por grupos que falam, lutaram por quê? Sendo que outros denegriram ou desprezaram tudo aquilo que ele possa ter construído. Em Jesus, não. Jesus, ele fez com que ninguém possa denegrir, porque ele fez com que a morte ficasse destruída pelaquilo que só ele tem, que é a vida. E essa é a proposta, para que eu e você possamos aprender a contar os dias de maneira sábia, alcançando o coração sábio. E essa é a resposta de Deus. Deus nos deu de maneira muito objetiva, com muito amor como nenhum outro dá. Ele nos deu a vida, não a morte, para que a gente possa viver a vida em abundância. E seguir os passos de Jesus fará com que a gente possa escrever não apenas esse tempo, mas escrever a eternidade. Porque o que importa não é talvez o que gerações poderão lembrar de mim daqui por diante. Passa muito rápido a vida aqui, mas o que importa é o quanto Deus vai lembrar de mim, no meu nome escrito no livro da vida, que é dele, por toda a eternidade. E isso é o que importa. Deus sempre vai lembrar de você, se você crer e aceitar essa obra de Jesus na sua vida. E eu também. Um forte abraço. Deus te abençoe.